Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus e aqueles que nos acompanham pela rede social, a parábola que Jesus nos conta hoje é bastante interessante, pois falando deste patrão que sai de madrugada a chamar trabalhadores para a sua vinha, nos mostra o chamado de Deus na vida das pessoas, na nossa vida. Passar de madrugada poderíamos entender como o chamado de Deus que se dá no início da vida de uma pessoa. Muitos de nós fomos evangelizados desde pequenos. Já no colo de nossos pais, ouvimos o Evangelho. Assim como recebemos o leite materno, recebemos a palavra de Deus. Fomos conduzidos por nossos pais pela mão para os valores do Evangelho, para a igreja, do Evangelho para a catequese, e assim fomos moldados com uma vida cristã. Outros, talvez, foram acolhidos na própria comunidade cristã quando crianças um pouco maiores, ou na adolescência. Outros ainda já na idade adulta. Talvez tenham recebido o batismo quando criança, mas chegou um momento da vida em que se deram conta da grande graça que receberam no batismo. E foi o momento do dar-se conta. Dar-se conta. E talvez tenhamos conhecido pessoas que se deram conta disso momentos antes de morrer. E se abriram à graça de Deus, talvez diante de uma doença, diante de uma tragédia, diante de um fato da sua vida que trouxe talvez um impacto tão grande, que se deram conta como sou amado por Deus. E é justamente este retrato que a parábola parece nos apresentar. Deus passa na vida de todos nós em muitos momentos. Mas o prêmio é o mesmo. A felicidade eterna. A felicidade eterna. E nós, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos sempre retomar este encontro da nossa vida com Cristo Jesus. Isso é fundamental. O primeiro amor de nossa vida, isto é, o primeiro momento em que nós nos demos conta de que Jesus nos ama e que somos amados por Ele. Isso não pode ficar como que aquele livro empoeirado da nossa casa. Isso não pode ficar como talvez aquele cartão que nós recebemos de uma pessoa e guardamos lá com tanto carinho dentro daquele livro que já está amarelado na nossa vida. Isso não pode ficar como aquela roupa guardada no roupeiro que nós imaginamos que um dia vamos voltar a usar. Ou como uma peça rara que guardamos lá na gaveta. Não. O encontro com o nosso Senhor é algo que todos os dias tem que ser renovado. Se nós olharmos para a figura de Paulo, Paulo sempre retoma o encontro dele com Jesus em Damasco, no caminho de Damasco. Sempre. E se nós ainda não nos damos conta, meus irmãos, de que somos amados e que esse encontro da nossa vida com Jesus é o fundamental, está mais que na hora de nós nos darmos conta disso. Está mais que na hora de recebermos, digamos assim, o verdadeiro chacoalhão de Jesus, onde Ele nos diz: acorde, acorde, eu sou o primeiro na tua vida, não existe outro, eu sou o primeiro da tua vida. Para nós entendermos, meus irmãos e minhas irmãs, que o que haveremos de receber é a felicidade eterna. Mas hoje, o que o Senhor nos dá, o que é o sentido de vida. Por isso Ele passa nos chamando
E mesmo que em determinado momento da vida nós ficamos sentados na praça esperando alguma coisa acontecer, e o Senhor passou e nos chamou, naquele momento era o momento de sair da praça e ir ao encontro dele e ir com ele. E aí nós vamos entender a primeira leitura em que Deus age como aquele pastor que busca o seu rebanho. E é preciso que nós nos deixemos encontrar pelo Senhor. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, esse tempo todo que nós estamos vivendo, essas incertezas de um confinamento, e são pais preocupados: vou mandar meu filho para a escola, não vou mandar meu filho para a escola, não, meu filho não vai, meu filho vai, eu devo ir a tal lugar, não devo ir a tal lugar, eu faço isso, não faço aquilo. Ou seja, nós vivemos diante de um inimigo invisível. Será que não está na hora de nós realmente retomarmos o nosso encontro maior com o nosso Senhor Jesus Cristo e aproveitarmos esse tempo para vivermos uma verdadeira conversão? Aproveitemos o tempo, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus passa na nossa vida e nos ama tanto, para que nós vivamos um tempo novo. Um tempo novo. Não é uma nova normalidade, mas é viver como cristão diante dos desafios novos que surgem.